E hoje falaremos de um assunto bem interessante, um assunto que gera muitas dúvidas, um probleminha que pode acontecer durante a gestação e que em determinados casos é até grave, que é a gravidez ectópica. Então, gestação ectópica ou gestação tubária. Na verdade, por que chama-se gestação ectópica? A palavra ectópica significa no lugar errado. Então é a gravidez que começa a se desenvolver onde esse embrião está fixado no lugar errado. Ou seja, ele não está dentro do útero. Em 95% das gestações ectópicas, esse embrião ele se desenvolve na tuba. Ou seja, nas chamadas antigamente de trompas, né? Então, como 95% dessas gestações estão nas tubas, é chamado também de gestação tubária. Mas a gravidez ectópica pode acontecer em outros lugares também. Existem gestações ectópicas que ocorrem no abdômen, fora do útero no abdômen. Se desenvolvem na parte externa do útero. É raro, muitíssimo raro, mas pode acontecer. Então, gravidez ectópica é gravidez fora do útero. Na grande maioria das vezes, na tuba uterina. E isso é um grande problema, porque é uma gravidez que não evolui. É uma gravidez que não tem como ser transferida para dentro do útero para continuar. Ela é uma gravidez que obrigatoriamente deve ser interrompida, porque senão esse embrião começa a se desenvolver, começa a crescer na tuba, até que essa tuba se rompe, começa a sangrar, dá uma hemorragia interna e a cirurgia vai ter que ser feita de emergência, podendo a pessoa muitas vezes ir até a óbito por conta do sangramento. Então é uma gravidez que tem que ser interrompida. A gente tem que tomar algumas medidas assim que a gente descobre o diagnóstico de gravidez ectópica. E por que ocorre a gravidez ectópica? Para que vocês entendam, quando o ovário libera o óvulo, quando a mulher ovula, esse óvulo é liberado na cavidade abdominal. Em consequência disso, a tuba uterina, através das suas fímbrias, que parecem mãozinhas, na ponta da tuba uterina, tem como se fossem umas mãozinhas assim, e elas captam esse óvulo para dentro da tuba. E esse óvulo vai percorrer a tuba, e mais ou menos na metade da tuba ela vai encontrar com o espermatozoide. O espermatozoide que entrou pelo colo do útero, subiu pelo útero, entrou pela tuba e lá na tuba vai encontrar o óvulo. E lá ele vai fertilizar esse óvulo. Esse óvulo, depois de fertilizado, ele tem que fazer o caminho de volta para dentro do útero. Então ele tem que percorrer essa outra metade da tuba, voltar para dentro do útero, para aí sim se implantar dentro do útero e a gravidez desenvolver de uma forma adequada. Só que em alguns casos, esse óvulo fecundado, chamado também de zigoto, ele não consegue voltar. Por algum motivo ele tenta voltar para dentro do útero e não consegue, alguma coisa impede. E ele fica ali na tuba. Em ficando ali na tuba, ele se fixa ali e começa a desenvolver ali. Esse trajeto da tuba para dentro do útero, geralmente é um trajeto que dura de 4 a 5 dias. E muitas vezes esse óvulo fecundado não vai conseguir chegar dentro do útero, vai se implantar na tuba, vai começar a se desenvolver na tuba e se não for diagnosticado vai crescer até romper. Bom, agora que vocês entenderem então que a fecundação ocorre na tuba e que esse óvulo fecundado tem que voltar para dentro do útero para se implantar, e se ele não consegue voltar por algum motivo, essa gravidez vai continuar se desenvolvendo na própria tuba, a gente agora precisa entender quais são esses motivos. Quais seriam esses motivos que impedem o óvulo de voltar pela tuba e se implantar no útero adequadamente? Fazer com que ele fique ali na tuba e desenvolva ali. Existem alguns fatores de risco para isso. Então, tudo aquilo que deixar uma cicatriz na tuba uterina, por exemplo, é um motivo de dificuldade para esse óvulo fecundado voltar para o útero. Então, por exemplo, mulheres que tiveram a chamada doença inflamatória pélvica, seria uma infecção pélvica, principalmente causada pela clamídia, isso pode gerar algumas cicatrizes na tuba, algumas aderências nessa tuba. E esse é um dos principais motivos para a gestação ectópica. Para vocês terem uma ideia, quase 50% das mulheres que têm gestação ectópica e que foram operadas, foi identificado que a mulher tinha aderências por uma doença inflamatória pélvica previamente a isso. Outra coisa que pode dar também cicatriz na tuba uterina,
qualquer cirurgia que você tenha feito na tuba, como por exemplo a cirurgia de recanalização, para quem tinha, por exemplo, a laqueadura e quis reverter. Então você deu pontos ali, vai ficar uma cicatriz na tuba, já que foi feita uma cirurgia para reversão, então aumenta a chance de ectópica. Endometriose. Um dos principais focos de endometriose é a endometriose nas tubas. Então as tubas uterinas que estão acometidas por endometriose podem causar uma tortuosidade na tuba, irregularidades, cicatrizes e aumentar a chance de gestação ectópica. Para quem quiser saber mais sobre endometriose, eu já fiz vídeos sobre endometriose, já está disponível no YouTube para poder ver. Então a endometriose também é um dos fatores para a gestação ectópica. Qualquer cirurgia abdominal que você tenha feito, não importa se foi por videolaparoscopia ou por laparotomia por via aberta, toda cirurgia, por exemplo, cesarianas anteriores, retirada de apêndice, qualquer cirurgia abdominal pode gerar aderências e essas aderências comprometerem as tubas e, em consequência disso, também favorecer a gestação ectópica. Então, quanto maior o número de cesarianas, maior o risco de ter uma gestação ectópica numa próxima gestação. Quem já teve gravidez ectópica e preservou a tuba, fez uma plástica na tuba uterina, digamos assim, a gente chama de salpingoplastia, que significa ter feito a cirurgia, aberto a tuba, retirado essa gravidez ectópica da tuba e deixar a tuba ali, costurá-la e deixá-la lá. Você está deixando uma cicatriz na tuba por conta dessa gravidez ectópica, então aumenta a chance de uma nova ectópica na próxima gestação. Mas na grande maioria das vezes que a mulher precisa de cirurgia por conta da gestação ectópica, ela acaba perdendo a tuba. Porque a tuba acaba ficando tão comprometida que vale mais a pena retirá-la. Mulheres que fumam, tabagistas, têm maior chance de gravidez ectópica, pois o cigarro, as milhões de substâncias químicas do cigarro podem causar tortuosidades na tuba e favorecer uma gestação ectópica. Então, não precisa nem falar que não é bom fumar de qualquer jeito, né? Ainda mais quem está visando uma gravidez. Então, o cigarro aí também é um grande fator de risco para gravidez ectópica. Tem estudos que demonstraram que mulheres que fazem uso de contraceptivos à base de progesterona somente, as chamadas mini pílulas, ou até mesmo os implantes intrauterinos, né, os dispositivos intrauterinos, os DIUs medicados com progesterona, também tem um pequeno, mas tem aumento do risco de gravidez ectópica. Os estudos demonstraram que usuárias desse tipo de método contraceptivo têm uma chance um pouco maior de ter gestação ectópica. E também um outro fator de risco é que a chance de ter uma gravidez ectópica aumenta com o passar da idade. Então, quanto mais tardia for essa gestação, maior a chance de se ter uma gestação ectópica. Acredita-se também, tem os estudos demonstrando que quem já teve gestação ectópica uma vez, a chance de ter de novo aumenta. Então a chance anteriormente é de 1% de ter gestação ectópica e quem já teve, esse risco se eleva para em torno de 10 a 15%. Então é um aumento considerável em quem já teve uma ectópica poder ter novamente. E, infelizmente, uma patologia que prejudica a fertilidade feminina, porque se tiver que ser feita a cirurgia e removida a tuba, você acaba diminuindo em 50% a fertilidade da mulher, né? Sem contar que existe a chance de uma nova ectópica naquela tuba que sobrou. Então realmente fica comprometido. E se a tuba for preservada, existe a chance de uma nova ectópica naquela tuba que foi preservada, que não foi retirada, porque vai ficar com uma cicatriz. Então realmente, se os riscos forem muito altos para se ter uma gestação ectópica numa nova gestação, a gente pode aconselhar muitas vezes até ser feita uma fertilização in vitro com a implantação do embrião já intraútero para evitar que essa ectópica ocorra, né? Seria uma das alternativas, principalmente para as mulheres que têm muitos fatores de risco envolvidos. Normalmente a gestação ectópica acaba sendo descoberta em torno de entre 5 e 10 semanas de gestação, em média aproximadamente umas 2 a 3 semanas após o atraso menstrual. Então é uma gestação que já está em evolução, aproximadamente aí 6, 7 semanas de gravidez. Os sintomas são bem subjetivos, é difícil você fazer o diagnóstico só com sintomas. Um dos principais sintomas é a mulher ter uma dor muito localizada em um único lado, à direita ou à esquerda, mas uma dor bem focal, acompanhado muitas vezes de um sangramento vaginal, mas é um sangramento meio estranho,
Geralmente é um sangramento mais aquoso, mais líquido e mais escuro, mais puxado para o acastanhado. Mas o diagnóstico mesmo ele é realizado com um ultrassom, onde o médico, através do exame, vai identificar que o embrião não está dentro do útero, né? Que não tem nada dentro do útero. Então a mulher apresenta um exame de gravidez positivo, um teste de gravidez positivo, e dentro do útero não tem nada, né? O endométrio está fino, e o médico também observa alguma imagem na tuba, né? De um espessamento da tuba. Isso pode sugerir já uma gestação ectópica. Então, porque mesmo numa gravidez dentro do útero bem inicial, onde a gente não veja o embrião, o endométrio está espessado. O médico pode ainda nem ver o embrião no saco gestacional, mas a gente vê o espessamento do endométrio, o que diz que ali dentro do útero já está se desenvolvendo alguma coisa. Então a gente descartaria a gestação ectópica. Agora, se o endométrio está fininho, um teste de gravidez positivo, né, com o beta-HCG se elevando, um espessamento da tuba e o endométrio dentro do útero fino, e o médico já suspeita da gestação ectópica. Então o diagnóstico é feito não só com a parte clínica, mas também com o ultrassom, é muito importante. Essa oportunidade em se diagnosticando a gestação ectópica, o médico vai identificar se o embrião está vivo ou não, e isso vai determinar a conduta. Muitas vezes, se diagnosticada precocemente, em torno de 5 semanas, bem no início, e se o embrião tiver sem atividade cardíaca, pode-se optar pela tentativa de um tratamento medicamentoso com metotrexato. É uma medicação que é dada para a mulher e essa gestação ela vai ser absorvida pelo organismo da mulher, ou seja, muitas vezes sem a necessidade de uma cirurgia. Mas existem alguns critérios para o uso dessa medicação. Não são em todas as gestações ectópicas que ela pode ser utilizada. Então é muito criterioso o uso dessa medicação e também ela tem muitos efeitos colaterais. Então, se optado por esse tipo de tratamento, o médico vai ter que acompanhar bem de perto essa paciente. E um dos tratamentos mais largamente utilizados seria o tratamento cirúrgico. No caso, se a gravidez ectópica estiver estável, né, ou seja, se ela não tiver rompido ainda a tuba, o médico pode optar por uma cirurgia por videolaparoscopia, que é uma cirurgia menos agressiva, um pós-operatório mais fácil, e nessa ocasião o médico vai ver se há possibilidade de preservar essa tuba ou se essa tuba vai ter que ser retirada por conta da gestação ectópica. E a cirurgia é feita por videolaparoscopia. Agora, há também a possibilidade de fazer a cirurgia por via aberta, que seria a laparotomia, no caso de, principalmente, se a gestação ectópica estar rota, a tuba se rompe. Porque aí a gente entra num quadro de emergência. Se a tuba se rompe, ela vai começar a sangrar para dentro do abdômen, vai irritar os órgãos, o peritônio, uma série de coisas. E isso dá um quadro grave, chamado de abdômen agudo hemorrágico. É grave, tem que ser operado de emergência, senão a mulher sangra até morrer. Então, nesse caso, geralmente a cirurgia é feita em via aberta, né, por laparotomia, e normalmente a tuba é retirada nesse caso, tá? Mas o principal é coibir sangramento o quanto antes, porque sangra muito. E aí os sintomas que a mulher vai ter são sintomas de desmaio, suor frio, queda da pressão, aceleração dos batimentos cardíacos, ou seja, vai passar muito mal. É um quadro entrando num quadro de choque hemorrágico, então é um quadro bem grave. Daí a importância de um diagnóstico precoce da gestação ectópica para se adotar o melhor tratamento antes dessa fase de emergência. Por isso que eu sempre recomendo, assim que você descobriu que está grávida ou que desconfiou que está grávida, atrasou a menstruação, procure o médico, faça os exames, faça um primeiro ultrassom transvaginal, pelo menos para identificar se essa gestação está dentro do útero adequadamente e descartar uma gravidez ectópica, para dessa forma a gente conseguir diminuir as chances e os riscos dessa gestação já estar em desenvolvimento e a mulher ter uma hemorragia súbita. Um dos sinais clássicos também quando ocorre essa ruptura e o sangramento para dentro do abdômen é uma dor no ombro, que ocorre por conta dessa hemorragia interna que irritam outros órgãos, principalmente o diafragma ali que separa o tórax do abdômen, tem alguns nervos ali que vão levar essa dor ali para próximo da escápula, para a região dos ombros. Então também um sintoma aí dessa hemorragia interna, dessa parte da emergência da gestação ectópica rota. Nos casos de hemorragias muito intensas, como eu disse, às vezes é necessária até transfusão de sangue. Então é um quadro bem severo. Existe uma pequena porcentagem das gestações ectópicas
onde o médico não precisa nem operar e nem fazer o tratamento com metotrexato, esse tratamento medicamentoso. Se diagnosticar que essa gestação ectópica parou de evoluir, ou seja, que o embrião já está sem batimento cardíaco, que ela está ali estável, dependendo do caso, o médico pode acompanhar para ver se essa gestação absorve de forma espontânea ou às vezes ocorre o chamado aborto tubário. Mas é a minoria dos casos. Infelizmente, na grande maioria dos casos de gestação ectópica, independente delas estarem rotas ou íntegras, ter batimento cardíaco fetal ou não, o tratamento acaba sendo cirúrgico, e aí no caso só variando se vai deixar a tuba, né, fazer uma plástica na tuba, ou se vai ter que retirar a tuba, e se essa cirurgia vai ser por videolaparoscopia ou se vai ter que ser por via aberta. Então essas seriam as variantes, mas na grande maioria das vezes o tratamento acaba sendo cirúrgico. Esse tratamento conservador, tanto de observar e aguardar, tanto de fazer o tratamento com metotrexato, na minoria dos casos, como eu disse, tem critérios para isso. É difícil a paciente preencher todos os critérios para o uso dessas técnicas, dessa alternativa ao tratamento cirúrgico. Portanto, pessoal, é uma patologia grave da gestação, né, que pode acontecer. E quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor o prognóstico. Melhor vai ser a evolução, né? Mais fácil o médico vai ser para o médico conseguir fazer o tratamento adequado, menos invasivo. Porque quanto antes for diagnosticado, menor o risco dessa tuba romper. Então você tira a paciente do risco de uma emergência, de uma cirurgia de emergência, uma hemorragia interna. Um outro sinal clássico dessa hemorragia interna é a chamada descompressão brusca positiva. A dor abdominal é difusa, muito forte, porém, quando você aperta o abdômen e solta rapidamente, então você aperta e solta rapidamente o abdômen. A dor é muito maior quando solta do que quando aperta. Então você aperta o abdômen, dói. Quando você solta o abdômen abruptamente, dói mais ainda, dói demais. Isso é chamado DB, ou descompressão brusca positiva. É um sinal de irritação peritoneal, geralmente por sangue. Mostra que existe algum quadro lá dentro grave. Na maioria dos casos que tem esse sinal positivo, é indicativo de tratamento cirúrgico. Então aí mais um sinal e um sintoma da parte emergencial do quadro de uma gestação ectópica rota, certo? Os médicos recomendam que após uma gestação ectópica, se o tratamento foi por videolaparoscopia, que se aguarde em torno de uns 4 meses para tentar uma nova gestação. Se foi por laparotomia, ou seja, via aberta, né, se precisou operar via aberta, uma emergência, que se aguarde pelo menos 6 meses para tentar uma nova gestação. E apesar da fertilidade ser comprometida por conta da gestação ectópica, a gente deve lembrar que os estudos mostram que 65% das mulheres que tiveram uma gestação ectópica conseguem engravidar novamente de forma espontânea aproximadamente até 1 ano e meio depois. Portanto, não percam as esperanças, né? Quem teve gravidez ectópica pode sim ser mãe, pode sim engravidar, apesar do risco ser maior de se ter uma nova ectópica. Essa chance de você ter 2 ectópicas seguidas é mínima, é muito pequena, né? É igual o raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Até pode acontecer, mas é raro. Então, não fique preocupada que não vai poder ser mãe porque teve uma gestação ectópica. Dá para engravidar de novo, sim. Apesar de existir a chance de uma nova ectópica, a chance de uma gravidez normal é muito maior do que de uma gravidez ectópica novamente. Então, fez o teste de gravidez, está atrasada a menstruação, fez o teste, descobriu que está grávida, não bobeia. Vai fazer logo um ultrassom, não para ver o bebê, ver o batimento cardíaco, tem gente que já quer saber até o sexo, né? Ainda não dá, mas principalmente para saber se essa gravidez está dentro do útero. O médico faz o primeiro ultrassom quando a mulher descobre que está grávida, primeira coisa que ele quer identificar, essa gravidez está tópica, ou seja, dentro do útero ou não. Depois ele vai ver se tem a presença do saco gestacional, ou já do embrião, ou até batimento cardíaco. Mas primeiro é saber se essa gestação está no lugar adequado. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mandem aqui as perguntas que eu respondo para vocês em box. E esse foi mais um Snap Trânsito. Agora vamos trabalhar que eu já estou chegando na clínica. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o nosso próximo Snap. Um beijo grande para vocês.